Eu quero saudar os irmãos e os ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nós em mais um dia, desfrutando de uma vida diária com o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, que se encontra lá no livro de São Lucas, o capítulo 19, que tem como título Zaqueu, o publicano. Está escrito assim, ó. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus com muita alegria. E vendo, pois, isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho fraudado alguém, o retribuirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma palavra maravilhosa, bem conhecida, né? Acredito que bem conhecida de todos os irmãos e daqueles que nos ouvem também. E uma palavra que nos deixa uma lição maravilhosa. Jesus, quando ele estava entrando ali em Jericó, a palavra diz que ali havia um homem que ele era, a Bíblia diz que ele era chefe dos republicanos, e diz que ele era rico. E esse homem, quando ouviu falar que Jesus ia passar na sua cidade, ele, movido por uma curiosidade, foi ver quem era Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Muito provável que ele já tinha conhecido, né, a fama de Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus. Então ele correu para ver se ele conseguia ver Jesus. E a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura e que a multidão atrapalhava ele a ver Jesus, porque aonde Jesus passava, a multidão ia junto. Então ele corre e sobe numa figueira, né, para ficar numa altura aonde ele pudesse ver Jesus. Quando Jesus passasse, ele pudesse ver Jesus. Mas o interessante é que Jesus viu ele primeiro, porque a palavra vai dizer que quando Jesus chegou ali, olhando para cima, viu Zaqueu. E Jesus então diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a palavra vai dizer que Zaqueu, ele desceu depressa, ele se apressou em descer e hospedar Jesus, recebeu Jesus na sua casa com muita alegria, né? Que palavra maravilhosa, saber que mesmo antes daquele homem conseguir ver Jesus, Jesus já viu ele. E não é diferente no nosso dia, né? Quando Jesus me chamou para a salvação, né? Quando eu olhei para Jesus, o Senhor já tinha me visto. Ele já tinha planos para minha vida. Então, quando eu aceitei o chamado do Senhor Jesus, o Senhor Jesus já tinha me visto, né? O Senhor Jesus já sabia quem eu era, já sabia por onde eu andava, já sabia o que eu fazia. E ele me chamou, teve misericórdia de mim e me chamou, assim como aquele homem. A palavra diz que ele recebeu Jesus. E quando ele recebeu Jesus dentro da sua casa, né? Eu creio que ali o Espírito Santo já agiu naquela vida e ele já pôde sentir que Jesus era o Filho do homem, Jesus era a salvação, Jesus era o caminho. E ele já fala para Jesus, sem Jesus perguntar nada para ele, ele já fala para Jesus assim: ó Jesus,
Se eu dou metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado. Então ele já sentiu que ele era um homem pecador, ele pôde ver, reconhecer em Jesus que Jesus não era um simples homem, era o homem da salvação, era o caminho, era a verdade, era a vida. E os outros que estavam ali já começaram a criticar que Jesus tinha entrado para se hospedar na casa de um pecador. E Jesus vai dizer, olha, hoje entrou a salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, o nosso Jesus, ele é poderoso. Ele veio para salvar todos nós, porque todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos distante da presença do Senhor, da graça do Senhor. E o Senhor Jesus veio para nos salvar. Entrou na vida de Zaqueu, viu Zaqueu antes mesmo de Zaqueu vê-lo. E salvou aquele homem. A palavra diz que Jesus disse que naquele dia tinha entrado a salvação. Então isso nos mostra que Jesus salvou aquele homem. Aquele homem reconheceu que ele era pecador e que ele só podia ser um homem feliz a partir daquele dia que ele conseguiu ver quem era Jesus, que ele subiu naquela árvore simplesmente para ver. Mas quando Jesus o chama, ele conseguiu conhecer quem era Jesus, reconhecer que era um homem pecador e falho e que precisava de Jesus para viver. Então, se você ainda não conhece esse Jesus pessoalmente, se você já ouviu falar desse Jesus, mas não o conhece pessoalmente, faça que nem esse homem, desça depressa, corra para os braços do Senhor Jesus, porque Ele te chama. Ele quer trazer salvação na sua vida, salvação para a tua família, salvação para os teus, que você tanto ama, que você tanto gosta. Desce depressa, corre, porque a palavra do Senhor diz que haverá dias que vão ter comichões nos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, mas não vai ter mais como ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor também diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, não fique simplesmente olhando, ouvindo falar de Jesus, mas corra até os pés de Jesus. Jesus, ele é o mesmo, ele continua olhando para cada um de nós, ele continua salvando e libertando, ele continua transformando o homem de pecador para um homem salvo na graça do Senhor Jesus. Desce depressa aos pés do Senhor, receba Jesus como Salvador na sua vida e você terá uma vida eterna com ele. Faça que nem aquele homem. Quando você reconhecer o Senhor Jesus, a salvação entrará na sua vida, na sua casa, na sua família. Tome essa decisão. Venha para os pés do Senhor, venha para Jesus. Porque Jesus, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Corra aos pés de Jesus, corra para Jesus, receba a salvação na tua casa, na tua vida, na tua família. Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Amém.